Glória a Deus, Ele está aqui. A presença do Espírito se encontra nesse local. O poder iminente do Espírito Santo se encontra aqui por causa de você. A presença de Deus. João viu algo que eu não vi ainda, mas vou ver. O apóstolo João, desde ontem que eu estou aleluiado, pela conferência de escatologia, capítulo 20, verso 1, verso 2, verso 3 do livro de Apocalipse. João diz assim: eis que vi um anjo descer do céu com a chave do abismo e com a grande corrente. Escuta, igreja. E separou, e prendeu, e tirou a antiga serpente, o dragão, Satanás, e colocou-o sob abismo e deixou lá por 1000 anos. Você se alegra com isso? Você se alegra porque Satanás é um derrotado? Satanás é um falido? Você se alegra que você vai ver isso também? Você se alegra que você vai ver da mesma? Só João antecipou o futuro, mas um dia nós vamos ver a derrota de Satanás. E a palavra do Senhor também nos diz assim, que em breve, o Deus de paz, o Deus de glória, esmagará Satanás debaixo do meu e do seu pé. Debaixo dos nossos pés, Satanás está destruído. Ele precisa saber que não tem nenhum domínio sobre a minha e sobre a sua vida, mas temos autoridade e poder vinda do alto. Amém, igreja? Graça e paz. Boa tarde, igreja. Olha para quem está do teu lado e diz: eu te amo. Olha para o outro lado da outra pessoa, para não ficar com ciúme, diga: eu também te amo. Amém. Só os crentes sentam, por gentileza. Vocês também. É toda a igreja. Amém, amém. Alguns estão trabalhando, não pode sentar, né? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem ama Jesus Cristo? Quem ama a presença de Deus? Quem confia no Senhor? Quem acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita que a sua família vai junto? Eu também confio. Acredito que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como diz as Escrituras, aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, e alguns, a tua casa. Salvo você e sua casa. Amém? Quero com temor e tremor, já iniciando, esse texto faz parte da ministração, capítulo Apocalipse 20, a partir do verso 1, 2 e 3, faz parte também da ministração. A gente vai continuando a falar, debaixo de uma direção dada pelo Espírito, com temor e tremor, agradecendo ao Deus Todo-Poderoso e à igreja local em confiar esse altar para que a gente possa pronunciar, promulgar, falar as coisas vindas do alto. Há uma responsabilidade, mas estou convicto, estou sereno na palavra, confiante que Deus vai me usar de uma forma sobrenatural para que o nome dele seja glorificado. Amém, igreja? E eu tenho uma direção para a mídia, eu quero que a mídia focalize aí. A direção, o tema da mensagem é direção divina. Eu vou repetir, direção divina é o tema da mensagem, direção vinda do alto, ou direção divina. Amém, igreja? E eu quero começar a subir um texto, para a gente nos fortalecer, trazer um fundamento, no livro do Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 23, versos 20. Êxodo capítulo 23, versos 20. Êxodo 23, versos 20. Segundo capítulo da Bíblia, já está aí, né? Ótimo, Nayara, excelente. Eis que vos envio um anjo adiante. Quem está falando é o próprio Deus, viu, igreja? Eis que vos envio um anjo adiante de ti, para te guardar pelo caminho que te leva ao lugar que tenho preparado. Eu vou repetir. Eis que te envio um anjo adiante de ti, para guardar pelo caminho que te leve ao lugar que tenho preparado. Você acredita que Deus preparou algo para a sua vida? Para cada um aqui individualmente, inclusive quem está assistindo, a cada um. Vamos orar a palavra. Pai, eu te dou graças pelo poder do Espírito, a instrução que é dada, a graça que é nos dada, porque dependemos da graça, da unção e do poder. Sem ela não podemos fazer nada. Sem o Senhor, de fato, não vai adiantar de nada. Mas com temor e tremor que eu agradeço, porque eu sei que o Senhor vai nos usar, através dessa unção, através da palavra,
para que o teu nome seja glorificado, que venha diminuir, mas que o Senhor seja exaltado, que a sua glória se manifeste através da minha vida, através dos teus filhos, com cura, prodígios, sinais, maravilhas, através da unção, despedaçando o jugo e operando os teus sinais diante da tua igreja, através da palavra. Assim eu consagro esse momento e te dou todo o louvor e toda a adoração ao nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém. Quando eu falei aqui no capítulo 20, o versos 1 do livro de Apocalipse, que João deu uma visão, que eu quero ter essa visão também ao vivo, quando João disse: eis que vim descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente. O que eu acho interessante é que ele foi prender Satanás, a antiga serpente e o dragão. Deus não mandou uma legião de anjos, Deus não mandou toda a sua comitiva celestial para prender Satanás. Um anjo para prender Satanás. Para você ver que Satanás não tem essa importância toda nesse poder todo. Ele manda um anjo, um só, para prender Satanás e colocar no devido lugar dele durante 1000 anos e selar aquele local reservado para ele. E esse texto aqui do livro de Êxodo, capítulo 23, versos 20, diz: eis que envio um anjo adiante de você, adiante de mim. Para quê? Para te guardar, para te fortalecer no caminho que Ele tem preparado. Ou seja, Deus tem um caminho preparado para você, Deus tem algo para te conduzir, Deus tem algo para a tua vida, Deus tem uma direção para você, Deus tem algo, e ainda tem um anjo para te proteger, para te livrar do mal, para que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não seja atingido. Então Deus te mandou um anjo, Ele não mandou uma milhares de anjos, Ele mandou um anjo para fazer isso. Então foi essa conotação, apontando para Apocalipse capítulo 20, que um anjo é suficiente para te guardar, para te proteger, e que nenhum mal venha tocar em você. Amém, igreja? Mas a Bíblia fala que era para te guardar e te conduzir pelo caminho que Ele preparou. Significa que se eu for para o caminho que eu preparei, se for para o caminho que eu escolhi, se for para o caminho que eu vou levar, é por minha conta. Não é mais pela conta de Deus. E a direção de Deus é pelo caminho que Ele tem preparado. E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 103, versos 20, que diz assim: bendize ao Senhor, vírgula, ponto, diz, a todos os anjos valorosos em poder, que executam suas ordens e obedecem à palavra. Significa dizer que eu não vou adiantar chamar anjo e clamar anjo, não. O que vai acontecer é que ele vai executar as ordens de Deus e vai cumprir a palavra, se eu estiver no caminho, se eu estiver na direção, se eu estiver andando no foco que Deus preparou para mim e que Deus preparou para você. A gente salta mais um versículo, nós estamos no verso 23, no verso 20, quando nós chegamos no verso 22, ele diz que nós devemos guardar aquilo que Ele nos falou, aquilo que Ele acabou de falar, Ele guardar aquilo que fizermos. Aí ele diz: porque os vossos adversários serão adversários de Deus, e os vossos inimigos serão inimigos de quem? De Deus. Agora eu acho bacana, é o verso 23, quando ele diz na sua palavra, que nós devemos ser conduzido por quem? Guardando a palavra do Senhor, conduzindo por Ele. Aí a palavra do Senhor diz que Ele vai nos colocar diante de quem? Dos inimigos. Aí ele fala dos amorreus, dos cananeus, os heveus, os heteus, os jebuseus, e todos eles. E a Bíblia diz que Ele o destruirá, será destruído, mesmo no dia da adversidade. Ele disse: enviarei o meu anjo adiante de ti, e vai te conduzir, e vai te levar, aonde? Aos amorreus, os cananeus, os heveus, os heteus, e a todos eles. E vai acontecer o quê? Deus vai o destruir. Então não é o problema o teu inimigo, não serão. E a Bíblia já fala que Deus disse: serão os meus inimigos, serão os meus adversários também. E Deus vai conduzir. Quando o quê? Quando a gente andar no seu devido caminho. Para não pensar que isso é algo isolado, há vários textos que vão falar isso aí. Quando a gente chega no capítulo 34, do mesmo livro Êxodo, versos 11, versos 15, diz as Escrituras assim, diz: eis que te ordeno hoje, se guardares e ouvides, aquilo que eu acabei de falar, se guardares os mandamentos, se guardares isso aí, eu afastarei, lançarei fora, o quê? Os cananeus,
os heveus, os amorreus, os heteus, os jebuseus, todos eles. Versos 15, diz assim, para que não façais, olha a direção de Deus, para que não façais alianças com moradores da terra, e daqui a pouco eu vou falar sobre moradores da terra, para que não façais alianças com moradores da terra, para que não venha a suscitar prostituição, a ídolos e como de comidas sacrificadas. Deus ama todos os povos, Deus ama todas as pessoas, mas você precisa entender, e eu preciso compreender, que Deus não vai comungar com o pecado. Foi falado muito de ontem para hoje. Muito foi falado sobre isso aí, de comungado com o pecado. Deus é luz e continua na luz, não há como violar sua santidade, e Ele não vai sair dos seus princípios, por mais que nós nos ames. Quando nós chegamos em Deuteronômio, capítulo 3, verso 3, Moisés, já no final de sua campanha, no final da sua jornada, ele diz, bem sei que tu ama todos os povos, bem sei que tu ama todas as pessoas, ou seja, Deus também amava os cananeus, os heveus, Deus também amava os heteus, Deus também amava os jebuseus, Deus amava os filisteus, os moabitas e todos, mas havia uma diferença. Deus levantou Israel, vê se não parece com a igreja, Deus levantou Israel para que as nações vissem agora de Deus sobre Israel e pessoas se convertessem dos maus caminhos. Não era para Israel se associar, era para influenciar. E as pessoas, Israel tem um grande Deus, Israel tem um grande poder. Então Deus orienta, faz a mesma coisa com a igreja. Deus chamou a igreja está separada do mundo, sim, mas a igreja precisa influenciar o mundo, ela não precisa se associar. Eu não preciso me associar aos costumes e nem às coisas do mundo, mas eu preciso influenciar, como? Com minha conduta, porque lá em Filipenses 2,15 a Bíblia diz que devemos ser santos e irrepreensíveis perante Ele, como um homem inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrompida, mas sois, eu e você, luzeiro do Evangelho. Então nós somos santos, irrepreensíveis, inculpáveis perante Deus, nós estamos diante dele, no meio de uma geração corrompida, perversa, mas sois luzeiro do Evangelho, mesmo sabendo que o mundo tem todo esse tipo de atribuição, mas temos que ter o posicionamento. Foi falado esses últimos dias para cá. Nesses últimos dias estamos falando aqui justamente sobre santidade, andar nos princípios, porque as pessoas que são amigas do mundo é inimiga de Deus. Nós precisamos amar o mundo, as pessoas, mas não podemos compartilhar e associar. Então Deus dá uma direção há milhares de anos atrás a Israel, e Deus não muda, a sua palavra também não muda, a palavra continua a mesma. Então Ele diz para mim e para você hoje, o anjo está diante de você. O anjo continua diante de você, mas eu tenho preparado um caminho para você, eu tenho preparado algo para a sua vida, para te conduzir, para te levar a alguma parte. Agora, a decisão é sua, se você faz a vontade de Deus, ou a sua própria decisão. Lembra de Jonas, o profeta Jonas? Deus fala com ele, disse, vai à cidade de Nínive, que eu quero salvar aquela cidade, eu quero alcançar aquela cidade, aproximadamente 120 mil pessoas. O que é que Jonas faz? Vai para Tarso, na Europa. Ele vai para Tarso, chega lá, o navio afunda, Jonas vai bater na boca de um peixe, dentro do estômago de um peixe, desobediente. Ainda trouxe problema para o capitão do navio, tiveram que perder as cargas, quase que todo mundo morria, por causa da desobediência de um homem, porque não fez a vontade de Deus. E Deus disse, vai a Nínive. Então devemos estar sensíveis e devemos estar preparados e com atenção para que a gente possa ouvir a Deus e seguir o seu chamado, e seguir a sua vontade. Não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, para que a gente possa glorificar a Ele. Lá em Gálatas 2,20, você conhece melhor do que eu. Logo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele morreu por todos, para que os que vivem, não viva para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou por mim e por você. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, acredito que é o verso 16, ou é o 15, quando diz, ele morreu por todos, mas para que eu possa viver para Ele, eu possa fazer a vontade dEle, já não é mais a minha vontade, é a vontade soberana dEle, é Ele que vai me guiar. Se eu estou nessa igreja hoje, porque Ele me deu a direção, para que eu possa ser conduzido, e eu acredito que estou no centro da vontade dEle, para conduzir e fazer o que Ele quer, não é o que eu quero.
não é o que eu gosto, não é o que me conforta, não é a parte, é o que Deus quer para a minha vida. Alguém sabe e tem conhecimento que os caminhos de Deus é mais alto que o meu e o seu? Se não sabe, está escrito, capítulo 55, versos 8, versos 9, do livro de Isaías. Bem sei os pensamentos, não. Os meus pensamentos são mais altos, ia falar Jeremias 29, 11, mas não é 29, 11, daqui a pouco eu vou ler sobre 29, 11. Isaías 55, 8. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus pensamentos e assim são os meus caminhos. É mais alto do que os nossos. Então, Deus sabe quando Ele está mandando fazer alguma coisa. Deus não vai errar. Ele, de fato, Ele nem erra. Então, Deus sabe quando vai fazer algo para a minha vida e quando vai fazer algo para a sua vida. Se Ele te mandou você sair de Olinda e ir para São Paulo, vá, meu irmão, não perca tempo não, é a vontade de Deus. Se Ele te mandou para a Europa, você vai. Agora, se Ele diz, fica aqui, você fica aí parado, não sai até que Ele fale. E devemos estar sensível, porque é perigoso sair da presença, é perigoso sair, fazer como Jonas, fazer coisas que não agradam a Ele. De repente Ele está parado na boca de um peixe, de graça, porque não ouviu a voz do Senhor. Devemos ter o máximo de cuidado, o máximo de zelo com a vontade soberana do Senhor sobre as nossas vidas, porque há um Deus Todo-Poderoso que quer um caminho de paz para nossas vidas. É aquilo que está em Jeremias 29, 11, que você conhece melhor do que eu. Bem ser o pensamento que tem a vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para te dar o fim que desejares, o fim que está esperando. Ele é que sabe o pensamento a meu respeito, Ele sabe, Ele tem conhecimento, Ele é meu Criador. Foi Ele que me criou, Ele sabe me conduzir, Ele sabe meu começo, o meio, Ele já sabe onde eu vou terminar, e Ele quer que eu faça a sua vontade. Quantas vezes a gente leu aqui o Salmo 139, o verso 16, quantas vezes a gente leu aqui? Ontem mesmo foi falado disso aí, né? Quando Davi, ele olha para o Deus e diz assim, primeiro ele começa, Senhor, Tu me sonda, me conhece meu deitar, conhece meu levantar, e ele vai assim. Quando ele chega no verso 16, eu acho lindo quando ele diz assim, os teus olhos, os olhos de Deus, isso é coisa muito pura. Os teus olhos me viram em substância informe, ou seja, Deus viu no ventre da mãe, quando a pessoa não tinha formação de olhos, de cabelo, não tinha formação nenhuma ainda. A Bíblia diz, teus olhos me viram em substância ainda informe. A mãe não sabia nem o sexo da criança, a mãe não sabia nem a cor dos cabelos, a cor da pele da criança, mas a palavra do Senhor diz que Ele já conhecia. A Bíblia diz que Ele já conhecia, e no seu livro, ele sendo escritos e determinado, todas elas, quando nenhuma delas havia. Deus preparou uma história para mim e para você quando nada havia. Ou seja, Deus preparou um propósito para mim e para a sua vida. E o que eu preciso? Entrar nesse propósito, que já existe, e caminhar no propósito que Deus já me colocou, para servir, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, na sua vontade. Ele tem um plano para mim, tem um plano para você. Ele tem um plano nos 5 dons ministeriais, Ele tem um plano no Ministério de Socorros, Ele tem um plano para a sua igreja, Ele tem um plano para mim, para você, para a gente ser conduzido. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, já não vou mais para o inferno. Alguém está feliz que eu não vou mais para o inferno? Alguém está feliz porque você também não vai mais para o inferno? Você sabe que o inferno foi preparado para Satanás e seus anos, não foi para mim nem para você, nem tampouco para a tua família. Fiquei feliz porque eu não vou mais para o inferno, aceitei a Jesus Cristo. Cheguei lá e disse para papai, papai, aceitei a Jesus, a pergunta é, fazer o quê? O que devo fazer diante do Senhor? O que é que o Senhor deseja da minha vida? E o Espírito Santo mandou um anjo dele, através de um filho dele, na verdade, um filho dele, e me revelou coisas que aconteceriam na minha vida desde hoje, coisas que aconteceriam para servir a Ele, e até hoje, igreja, até hoje eu sirvo, procuro contribuir, estar sempre presente para que Deus seja glorificado até a minha vida, porque já não vivo eu, mas é Ele que vive em mim. A vontade soberana é dEle, não é minha. É Ele que me conduz. Eu poderia falar mais coisas da minha vida, mas eu prefiro sendo conduzido aí com a palavra do Senhor, para que Deus possa ser glorificado, para que Deus possa ser exaltado. Então não é a minha vontade, é a vontade dEle, é a soberana vontade dEle, para me conduzir naquilo que Ele preparou. E sabemos de uma coisa, igreja, vamos chegar naquele dia, foi falado ontem, primeiro no tribunal de Cristo, e quando chegarmos no tribunal de Cristo, naquele ali, que importa, é necessário, foi falado ontem, é bom você rever isso através de um vídeo, se você viu, você venha rever novamente, através do pastor Fernandes, através de Marco Aurélio, que pregou também hoje pela manhã, vamos estar lá presente ao Senhor, mas a Bíblia diz que devemos estar na frente dEle,
como obreiro aprovado, que não se envergonha do Evangelho, que não tem um temor, não tem a vergonha do Evangelho, mas está aprovado. Chegar lá, Senhor, estou aqui, procurei fazer a tua vontade no melhor que pude, fiz a parte sair. E ele vai dizer naquela parte, creio eu, dizer: servo fiel, servo bom, fosses fiel no pouco, então diante de ti, entra para o gozo do teu Pai, entra para o gozo do teu Pai, entra para a alegria do teu Pai. Essa vai ser a parte, igreja, a gente está presente. Manter a fidelidade naquilo que Ele falou, manter a honra naquilo que Ele preparou para mim e que Ele preparou para você, naquilo que Ele mesmo preparou, sendo conduzido por Ele, caminhando com Ele, andando com Ele, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, igreja? Lá no livro de Salmos, tem uma palavra que eu acho tremenda. Um dia desse foi a resposta, estive aqui nessa igreja. Salmo 25, versos 12, versos 14, versos 15. Diz as escrituras assim: o temor do Senhor, o homem que teme ao Senhor, Ele conduzirá, Ele que é o próprio Deus, o pronome Ele é Deus, Ele te conduzirá pelo caminho que deve escolher. Opa, o temor do Senhor faz o quê? Faz com que Deus me guie, então eu não vou tropeçar. Eu não vou tropeçar. A Bíblia diz que Ele vai fazer eu escolher o caminho, mas quando tropeça, porque tu não enxerga uma pedra no meio do caminho, diz que eu não vou tropeçar. A Bíblia diz que Ele vai me conduzir. Versos 14, eu amo esse versículo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, igreja. Você quer conhecer a intimidade de Deus? É para os que o temem. E Ele o fará conhecer o quê? A sua aliança. Ele fará conhecer a sua aliança. Olha o próximo versículo. A Bíblia diz que eleva os olhos continuamente. Eleva os olhos, não é aquele 121 não. É o verso 15 diz: eleva os olhos continuamente ao Senhor. Ele te livrará do laço. Tu está pensando que a Covid não me pegou porque eu não quis? Foi pancada, meu irmão, na palavra. Era todo dia declarando isso aí. Eu disse: o Senhor vai me livrar do laço. Não vai? A palavra vai se cumprir, porque Ele se apegou a mim por amor, eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei salvo, saciá-lo-ei com longevidade de dias e mostrarei a minha salvação. Eu digo: vem, Covid, não é para cá. A pancada doeu, meu irmão. Encarava, não quero nem comentar isso aí. Então eu me fortalecia. Aí tem mais, provérbio, escrita por Salomão, inspirada pelo Espírito, 14, 26, 27. O temor do Senhor é um forte amparo e refúgio para os seus filhos. Presta atenção, igreja. Lê aí, vê se não é isso. O temor do Senhor é um forte amparo para você, meu irmão. É um forte amparo. E refúgio para quem? Para os teus filhos, para a tua prole, para a tua geração. Olha a próxima aí. O temor do Senhor é fonte de vida e te livra de quê? Do laço. Que laço? O laço que Satanás preparou para te roubar, para te matar, para tirar desse foco, para deixar tua mulher viúva, para deixar teu marido viúvo, para deixar... Está repreendido, meu irmão. Está repreendido. A Neide já pegou aí a palavra aí, tomou posse aí. Está repreendido. Eu viverei, antes viverei, não morrerei, mas antes viverei para contar as glórias do Senhor, meu irmão. E quando tiver de sair da terra, a gente sai no tempo certo. Papai estabelece também, se sair no tempo, se eu sair antes do tempo, chegar lá, naquele dia. Aí foi o pastor Márcio, for celebrar lá o enterro. Se o pastor Márcio disser: foi à vontade dele, foi não, pastor, foi besteira que eu fiz aqui, saindo do tempo. Eu digo na hora, não, pastor, foi não. Porque eu pretendo fazer a vontade de Deus para terminar minha carreira e dizer para Deus a mesma coisa que Paulo fez. Combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé, meu irmão. Cumprir a vontade do Senhor e glorificar a Ele. Então, o temor do Senhor vai te prolongar. O temor do Senhor faz parte também do plano dEle. O temor do Senhor faz parte para te conduzir. O temor do Senhor faz parte para você andar nos princípios que Ele preparou para você, nos princípios que Ele tem. Ele vai te fazer te conhecer a sua intimidade. Ele vai te fazer conhecer a aliança que tem com você hoje. E você não será oculto nas coisas, mas Ele vai te revelar e vai te falar, para a glória e louvor de Deus. Amém, igreja? Uma aguinha aqui. Conduzindo. Certa feita, eu encontrei uma pessoa. Na verdade, eu conheço. Vocês não conhecem, também não vou citar o nome por questão ética. Por questão ética, eu não vou citar o nome.
mas mesmo que citasse, vocês não conheceriam. Nenhum de vocês conhece aqui. Pessoa conhecida minha, de minha esposa. E eu fui visitar essa pessoa no ano passado. E a pessoa estava numa casa muito humilde, mas muito humilde mesmo, muito simples. E eu estive lá, eu e Neide. Eu olhei para ela. Eu disse, a tua casa eram 3 quartos com suíte imensa, eu conheci. Sua casa tinha piscina, área de lazer. Sua casa era muito boa. E hoje, lamentavelmente, você se encontra aqui. Eu não fui condenar ela, mas fui trazer uma realidade. Eu tive que mostrar um versículo, para depois não estar culpando Deus, dizer que é a vontade dele, dizer que foi Deus que conduziu, levou aquela miséria, aquela pobreza, aquela desgraça que estava passando. Aí eu tive que levar um versículo que até hoje eu guardo no meu pensamento, no meu espírito, e me traz muito temor. Capítulo 2, verso 17 do livro de Jeremias, quando ele diz, acaso isso que te sucedeu não é porque desviaste do caminho do Senhor, pelo caminho que Ele te conduzia? E eu disse isso. Acaso hoje você não está desfrutando aquela casa que você tinha? Acaso você não está desfrutando, que quem está desfrutando é outra pessoa que você nem conhece? E agora está desfrutando e está passando por isso? É hora de fazer o quê? Examinar a vós mesmos. Cada um deve nos examinar nós mesmos. Paulo orienta que a gente deve nos examinar a nós mesmos. E fazer o quê? Se arrependa. Se eu sair do teu caminho, sair do teu propósito, não estou em linha naquilo que eu falo, no que eu participei, não estou em linha, sair dos propósitos, é hora de arrependimento. Porque Deus não tem culpa, Deus não queria isso. O propósito de Deus é avançar, o propósito de Deus é você crescer, o propósito de Deus é mais e mais a você e os seus filhos. Deus sempre vai dizer, levanta, anda, corre, persevera. Deus vai sempre lhe impulsionar para você sair do lugar, não para que venha retroceder. Porque a palavra do Senhor diz que o justo verá pela fé, mas se ele retroceder, minha alma não se compraz, mas vós não sois daquele que retrocede, porque os que retrocedem para a perdição, meu irmão. Retroceder o evangelho, retroceder a fé, deixar Jesus, deixar a obra, é retroceder para a perdição. Eu vi de perto, eu não ouvi falar, eu vi, eu conheci, eu conheço um casal com dom pastoral, com chamado pastoral, não é dessa igreja, mas é do corpo de Cristo, ou pelo menos era, fazia parte, tinha um chamado, estudou, fez vários seminários bíblicos, ele, a mulher, os filhos, todo integrado na igreja, todo servindo na igreja, envolvido na igreja. Um dia, seu coração se elevou, parecia mais coisa de Lúcifer mesmo, se elevou, começou a, nem pastor era, eu sou pastor também, ele é pastor, dizia para o pastor presidente da igreja, ele é pastor também, sou, nem tinha sido nem reconhecido pela igreja, coração já. Resultado da história, pegou a mulher, os filhos, saiu da igreja. Quem acredita que ele está bem hoje? Quem acredita que ele está maravilhosamente bem? Separou-se da mulher, os filhos se desviaram. A Bíblia diz lá no livro de 1 Timóteo 4, 1 e o verso 16, o Espírito avisa expressamente, um aviso de Deus, expressamente, o Espírito avisa expressamente, que nesses últimos dias, alguns, ainda bem que alguns, não são todos, apostatarão da fé, por darem ouvido à doutrina de demônio e espíritos enganadores. Lá no último versículo, ele diz, ser diligente, cuida de ti mesmo. Presta atenção, é o último versículo, vê aí, 16, do 4, 16 de 1 Timóteo. Cuida de ti mesmo e da doutrina, é com você, meu irmão, é eu e você que cuida. A gente está aqui para aprender mesmo, estamos aqui para cuidar, aprender, para não se desviar dessa parada aqui, que é a palavra de Deus, meu irmão, para pegar aqui a palavra e não sair desse negócio aqui, porque esse negócio é santo, é puro. Eu estou falando com linguagem assim, para a gente compreender, pegar aqui a palavra, não vou sair não. Aí diz, cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera, fazendo assim, salvará a ti e aos teus ouvintes, tanto a ti como aos teus ouvintes. Ou seja, persevera, fica na palavra, segura a palavra, come a palavra. A Bíblia diz, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guarda a palavra, elas são poderosas para nos salvar, para nos manter. Pega a palavra, segura a palavra.
Fica com a palavra de Deus, persevera, a Bíblia diz, cuida de ti e da doutrina, e faz o que mais? Fazendo assim, salvará tanto a ti como os teus ouvintes. Ou seja, há uma responsabilidade minha de preservar a minha conduta, independente da minha posição igreja, mas garantindo a minha posição de filho. Na posição de filho, eu preciso ter um bom padrão na minha casa. Não é só na igreja, a igreja também. Eu não posso andar na igreja de qualquer jeito. Eu tenho que andar com padrão, com seriedade, com honra, com gratidão, com saber, com humildade. Na minha casa também, no meu trabalho também. Por onde eu passar, porque eu sou luzeiro do Evangelho, para as pessoas verem, porque o coração vai ver Deus. Deus vai julgar a intenção do meu coração. Mas o fruto quem vê é o homem. A árvore a pessoa vão conhecer pelo fruto, meu irmão. E vão saber se estou em linha ou se não estou, se eu ando com chocarrice, com palavras torpes, com coisas que não agradam a Deus, coisas que não estão em linha, coisas que não estão dando glória a Deus. Eu tenho que ter esse cuidado, tenho que ter esse zelo, para Deus ser glorificado na minha e na sua vida, igreja. Então, pessoas se desviaram, não foi um, esse eu conheci, outros e outros saíram do Evangelho, saíram da palavra. Aí acontece o que? Leva logo a família. Rapaz, quer ir para o inferno? Vai só, cara, vai sozinho. Mas deixa a mulher, deixa os filhos, deixa tu mais aceitar a parte. Aí vem a autoridade, leva a parte, eu vi isso muitas vezes. Sai da igreja, você leva todo mundo, pergunta lá. E se isso acontecer, pergunta a Deus à vontade, Senhor, para que eu vá ser direcionado para outra igreja, para outra aí, porque se sair, vai logo para outra. Não vai demorar muito, não. Se vai, você vai sair com direção, não estou mandando você sair da igreja, não. Estou mandando você ter um posicionamento diante de Deus, diante do Espírito Santo, para você ser conduzido no que Ele quer. Porque senão o anjo vai para um canto e tu vai para outro. E tu ir para outro canto é um alvo fácil para Satanás. Satanás pode te matar e de manhã cedo pode chegar uma Hilux na tua porta. Eu já falei da Hilux aqui de manhã. Vou terminar falando dela de novo. Chega mesmo, não chega? Vai sair do caminho, o diabo vem aqui para matar, roubar e destruir. E mata mesmo. Saiu do caminho só se Deus usar de misericórdia e colocar a mão. Mas se Deus tirar a misericórdia, o Satanás passa a ripa. Tem que ter cuidado, igreja, ficar na presença de Deus, ficar diante do Senhor, nas coisas que Ele mandou, a Bíblia diz, Ele vai te conduzir. Quem lembra do caso do livro de Ruth? É uma história linda, o livro de Ruth, uma história maravilhosa, é coisa tremenda a história de Ruth, um homem chamado Elimeleque. O que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Elimeleque quer dizer, Deus é o meu rei. A Bíblia diz que ele é de Efraim, ou de Efratá, de Belém de Judá, ou seja, ele era descendente da família de José, porque o filho de José era Efraim, ele era descendente, ele estava onde? Na casa do pão, que Belém significa casa do pão, no período dos juízes, provavelmente no período da morte de Josué, havia uma crise na nação israelense, e aonde ele estava em Belém, houve uma falta, houve uma escassez, houve um problema, houve uma situação, mas Deus mandou, lá no capítulo 34, versos 15, disse o quê? Para que não façais alianças com moradores da terra, para depois você não estar se prostituindo, depois você não estar adorando a ídolos e comendo comida sacrificada. Eu falei isso aqui, Êxodo 34, versos 15, falei isso já hoje aqui. Elimeleque faz o quê? Sai da casa do pão, sai da delicatessa de Jesus e vai para onde? Vai para Moabe, uma terra estranha, da descendência de Ló, onde os deuses são outros, é um daqueles que eu falei, aí vai para aquela nação, leva quem? Noemi e os 2 filhos, Malom e Quilion. Leva os 2 filhos, vai todo mundo junto, seguindo a direção do papai, e vai todo para lá, para a terra de Moabe, e lá ele passa um tempo, até gosta de lá. Mas chega um dia, Elimeleque bateu as botas, morreu. Morre Elimeleque. Os filhos ainda casam com Ruth e com Orfa, 2 mulheres moabitas. Sabemos que Ruth, lá na frente, foi alcançada pelo poder, porque teve o temor a Deus. Mas também Quilion e Malom também morreram. Aí o que é que Noemi fala na palavra? A mão de Deus está me castigando. A gente já escutou isso, não já, igreja? A gente já escutou isso, né? Deus está me provando, Deus está me castigando. Não, de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados, irmão. Foi a dele. Deus não mandou ele para Moabe. Deus não mandou. Quando ele chegou para Isaac, ele disse para Isaac, vai para Gerar e não para o Egito. Vai para lá, desce. A Bíblia diz que ele fez a vontade de Deus. Naquele ano, ele semeou e colheu a 100 por 1 e foi um homem riquíssimo naquela região. Por causa de um comando e uma voz de Deus. Por causa do comando e a voz que Deus enviou para ele.
Mas Elimeleque tomou a posição, sair da casa do pão, da delicatesse do Senhor, do momento que estava em crise. Será que a gente vê essas adversidades hoje e por esse motivo muitas vezes a gente não vai à igreja? Ou se muitas vezes a gente nem vai mais à igreja? Será que por esse motivo a gente, porque estamos em situações muitas vezes difíceis, em situações contrárias, e a gente não vai mais e não participa da ceia do Senhor? Desde o primeiro dia, eu falo isso com muita alegria no coração, desde o primeiro dia que eu disse sim para o Senhor, eu nunca faltei uma ceia, nunca, nem na pandemia, nunca faltei uma ceia, e nem pretendo faltar. Se um dia estiver em casa doente, eu ligo para o pastor, manda alguém lá trazer a ceia para cá. Mando? Na hora. E eu me dispus indo daqui para a igreja, já falei com eles sobre isso aí. Se alguém precisar, está doente, eu pego ali o cálice, levo lá, a gente ceia junto e glorifica a Deus. Está lá no hospital, numa situação difícil, alguma coisa, não está podendo, eu levo lá. Falei diante dele, já falei com o pastor André. Servindo a Deus na ceia do Senhor, não abandonando os princípios que Ele mandou do Senhor, para mim e para você. A ceia faz parte do corpo. É como o Marco Aurélio falou aqui hoje, a ceia era como se fosse todo dia para fazer memória de Deus. Quando Ele diz assim, o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traída, tomou o pão e partiu e dado graça, e disse, isso é meu corpo, que é dado entre vós, comei todos agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova, eterna aliança do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Sabe o que Jesus disse aqui? Perguntaram minha semana almoçando. O que ele quer dizer com isso? Não te esquece de Jesus, meu irmão. Não se esquece do Senhor. Não se esquece do Senhor. Não esqueça dele, não. Faça memória, ele está vivo, ele está comigo, ele está presente. Eu vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde eu for, o Espírito me acompanha, me conduz. Bondade e misericórdia estão comigo todos os dias, todos os momentos. Ele disse, eu não vou te abandonar. A presidência diz, apresentamos confiadamente no Senhor, porque Ele é o nosso auxílio, portanto não temeremos o que poderá fazer o homem. Eu estou presente dele, está comigo. Ele disse, nunca, jamais eu vou te abandonar, jamais vou te deixar. Não esquece disso aí. Porque aos que me honram, honra, e aos que não me honram, serão desmerecidos, diz o Senhor. Capítulo 2, verso 30, do livro de 1 Samuel, como ele diz assim, diz o Senhor, disseram, não foi Deus que disse, disseram que tu e tua casa estaremos diante de mim perpetuamente. Aí Deus dá uma resposta, longe de mim tal coisa, aos que me honram, honrarei, e aos que me desprezam, serão desmerecidos, porque se houver um desprezo, certamente a colheita também vai ser desprezo. Então está na presença, está glorificando ao Senhor, está exaltando ao Senhor, manter firme, se esforçando, não é nada fácil não. Eu vim quinta-feira para cá, quinta-feira eu vim para cá, estava com vocês aqui, aí foi engraçado, tipo frio, legal, o tempo estava muito bom, eu estava em casa, era 7 horas da noite, todo encolhido, parecia mais que estava no Polo do Norte, tinha uns 2 lençóis por cima de mim, eu lá todo encolhido assim, a irmã Neide entra no quarto e disse, tu não está com vontade de ir para a igreja? Eu disse, nenhuma, não estou com vontade de passar na porta, não estou com vontade nem de passar lá na porta, quanto mais ir para a igreja. Eu estou falando sério, nunca passei, eu digo, estou com vontade, oxi, o negócio aqui está bom demais. Você nunca passou por isso, não? Eu já estava lá, acochado lá, aí foi o resultado, eu vim para a igreja, eu não estava afim não, mas o Espírito estava, aí vim para cá, peguei aqui, para a glória de Deus, vim para cá e glorifiquei a Deus, exaltei o Senhor e recebi a palavra, porque Deus é bom e Deus cuida da nossa vida. Então vontade não tem mesmo não, e cara não vai querer ir para a igreja, vai querer vir para a Santa Ceia, mas o Espírito quer. E a Bíblia diz, a carne é fraca, é dominada pelo Espírito, mas o Espírito é forte, ora, vigia, fica perseverando. A Bíblia diz que, só estou vendo Apocalipse, diz que já na metade da tribulação, o anticristo se revelou, quebrou a aliança, que o diabo não faz aliança, mas é falso, o diabo quebra a aliança, já passou 1290 dias, 3 anos e meio, a palavra do Senhor diz que, estamos no capítulo 12, versos 11 e 12, um dos dois, aí diz que eles os que estavam lá, os judeus, os novos convertidos que ficaram na tribulação, venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra, e não temeram a morte, mesmo estando face a face com a morte.
num momento difícil, num momento como o Marco Aurélio pregou ontem, a unção de Deus vai vir para salvar, só não vai viver dentro. Então, quando chegar a pancada, vai dizer, ou renuncia a Jesus, ou verás. Ele vai dizer, ou vai ter duas opções. Se renunciar, é morto na hora. E as pessoas ali dizem que venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho da palavra, mesmo estando face à morte, não, de forma nenhuma, entregaram a sua vida, mas entregaram a Deus. Estava no tempo de tribulação, tempo da pancada mesmo, tempo de situação totalmente contrária. E eles não temeram. É aquilo que Jesus falou. Aquele que quer me seguir, a multidão vinha seguindo ele. Aquele que quer me seguir, que não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha, esposo e a própria vida, não poderá, não deve, não vai ser meu discípulo. Para ser discípulo de Jesus, precisa renunciar, meu irmão. Precisa renunciar a nossa carne, nossos gostos, a parte, porque a carne, ela vai militar contra o espírito, você já sabe dessa parte, você já sabe desse tópico, a carne, ela vai militar, mas você tem que estar firme, e se você quer ser conduzido pelo caminho de Deus, se você quer ser conduzido como você quer, tem que fazer a vontade dEle, meu irmão, não é a minha, mas é a vontade dEle, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. Não é o meu querer, o efetuar é dele. E a Bíblia diz, de Deus é o querer, o efetuar segundo a sua boa vontade. Paulo diz que para a salvação se preserva com temor e tremor. Temos que se preservar, andar na paz, fazer a vontade dele e andar com ele. E andando com ele, é 1.000 do teu lado, 10.000 à tua direita, tu vai ser conduzido. O Senhor vai andar conforme a tua vontade, para Deus ser glorificado. E nós vamos chegar diante do Senhor e dizer a ele, Pai, muito obrigado. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, não tinha nem chegado. Muito obrigado pela tua graça. A Bíblia diz, bendito seja o nome do Senhor, que ele não se aparta a sua graça diante dele e ouve as suas orações e responde. Você tem orado ao Senhor, saber a vontade dele para a sua vida. Senhor, qual é a tua vontade, qual é o teu querer, qual é o teu efetuar, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Qual é o teu propósito, qual é que o Senhor está desejando? Para que nós possamos glorificar a Ele, fazer a vontade, andar nos princípios de Jesus, andar nos princípios, andar nos caminhos dEle. Os caminhos dEle são de paz, os caminhos dEle são de amor para as nossas vidas. Mas tem aflição? Tem, meu amado. Tem adversidade? Tem. Tem Eveu, Eteu, todos os Eus, Jebuseu, Cananeus, tem toda essa turma aí, mas sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, não tem desculpa, não tem situações contrárias. Cadê o grupo louvor? Vamos dançar, vamos cantar aqui a palavra. Vamos para cá, vamos cantar, deu o grupo louvor. A palavra do Senhor diz que devemos manter firme. A Bíblia diz, quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica, meu irmão. É Deus que não sai dos propósitos de Deus, porque falaram mal de você, não. Não sai, não. A Bíblia diz, quem tentará alguma coisa contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. Quem vai tentar alguma coisa? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Paulo está falando sobre isso. Paulo diz sobre isso. Porque Deus não poupou o seu único filho, seu unigênito. Ele não poupou. Antes nos entregou graciosamente, porventura não dará todas essas coisas. Quem tentará alguma coisa com os eleitos de Deus? É Deus que condena? Não. É Ele que nos justifica. É Ele que intercede por mim e por você. E aquela célebre palavra, a partir do 35, 8:35 de Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, fome, perseguição, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia e reputados como ovelha muda um matadouro, mas somos, diante dessas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem anjo, nem principado, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra criatura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem subterfúgio, não tem. É a presença de Deus, é a presença, e continuar, e perseverar, e o Espírito vai conduzindo, com fidelidade, você andando, e Deus vai cobrar você justamente a fidelidade, fazendo aquilo que Ele colocou. Quando eu me converti, eu vou pedir que o louvor não cante, por gentileza, não canta, talvez alguém até saiba, eu vim do mundo, eu não, graças a Deus que eu estou hoje no Evangelho, já faz um bom tempo, aleluia mesmo, amorzinho.
Mas estava caminhando com o passaporte já pronto para ir para o inferno. Ia torrar, feito aqueles galetinhos lá. Estava tudo prontinho. Mas graças a Deus que tinha uma cruz lá que me tirou. Me livrou. Mas só minha mulher deu amém. Aí eu me converti. Eu tinha uma música do mundo, não vou cantar não. Vou só citar. Aí tinha uma música do mundo, que quando eu me converti eu lembrei dela. Eu disse, Senhor, na minha infância, novinho na fé. Aí eu disse, Senhor, acho que no dia do juízo, eu já entendi o que era juízo, pouco tempo de crente, não entendia. Eu digo, acho que o Senhor vai citar esse refrão do mundo aqui. Aí eu fiquei assim, aí diz assim, o refrão diz assim, é uma música, Filipe conhece, aí diz assim, parceiro, né? Aí diz assim, não vou cantar não, nem cantar eu sei. Diz assim, aí vocês vão lembrar, diz assim, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, você jogou fora. Isso não se faz. Que pena, amor, que pena. Eu tenho para mim que Deus vai falar isso aí. Você jogou fora, filho, o amor que eu te dei, o sonho que eu sonhei. Que pena, amor. Tchau, você não quis, te amei. A Bíblia diz porque Deus amou. Fica de pé, igreja, fica de pé, igreja. Fica de pé, vamos cantar um louvor aqui ao Senhor. Canta aí, minha irmã, para te adorar o Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Queridos, estamos na tarde de comunhão. Esse camarada e essa camarada que está do teu lado vão herdar a mesma salvação que o Senhor. Sai do teu lugar, dá um abraço em alguém enquanto ela está cantando. Pode continuar. Vamos sair do nosso lugar, vamos abraçar alguém. Do amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. A gente vai encerrar aqui, vai te cear. Pode sentar, igreja. Naquele dia, diz o Senhor, naquele dia Ele vai olhar nos teus olhos. E a Bíblia fala que seus olhos são como chama de fogo, seus cabelos é branco como a neve, seu rosto brilha como o sol do meio-dia, seus pés são como um latão reluzante.
veste um manto salpicado em sangue, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse vai estar conosco, para sempre Ele vai estar olhando conosco. Talvez eu e você vai cair como João, vamos cair lá como morto, ver essa glória toda, mas Ele vai dizer para mim e para você: filho, eu estive morto, porém estou vivo. Eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno. Toda autoridade foi me dada, toda autoridade foi me dada, toda autoridade foi me constituída. Sou eu, o Deus Todo-Poderoso, te salvo, te salvei, porque fizesse no meu caminho, porque não se desviasse para a direita nem para a esquerda, porque atentasse a minha voz, porque escutasse a minha voz, porque não desse atenção à voz do mundo, porque não fizesse o querer do mundo, porque não se conformasse com o mundo, mas se conformasse com a minha vontade, se conformasse com o meu querer, com aquilo que eu preparei para você. Ele vai dizer para você: entra, filho, entra, filho, entra, filho. Agora Ele vai dizer algo assim, Ele vai dizer algo para você, vai dizer: filho, a tua fidelidade, a tua perseverança, as tuas orações. Deixa eu ver o cara mais bonito aqui, esse aqui, o mais bonito aqui, ó. O mais bonito aqui. Esse cara que é o mais bonito aqui. Vamos supor que é Jesus, eu sou aqui o servo. Aí ele chega assim, aí vai dizer assim: filho, a tua perseverança, o teu amor, tua bondade, o que você fez na terra lá. Aí ele vai dizer assim: olha para trás. Olha para trás. Olha para trás. Uau! Familiares, amigos, gente, pessoas salvas, gente, pessoas alcançadas pelo poder. Valeu a pena, meu irmão, valeu a pena orar por aquela pessoa, valeu a pena orar por aquele irmão, valeu a pena orar por desviado, valeu a pena a gente orar por pessoas, valeu a pena a gente orar por pessoas que estão carentes, que precisam de Deus, porque é uma grande expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A esperança da glória está comigo e você. Ele vai dizer o que foi falado aqui: olha, filho, para trás. E quando eu olhar, ele vai dizer: olha ali tua família, olha os teus, aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam na droga, aqueles que estavam perdidos, não estão perdidos. Confie no Senhor, confia no Senhor, meu irmão. A tua parte é perseverar e não sair do caminho. Isso é um alerta para a igreja nesses últimos dias, porque Jesus está voltando. Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Devemos estar firmes. Nós brincamos, nós regozijamos no Senhor por causa da alegria do Espírito Santo, mas a coisa é séria. O Senhor Jesus está voltando, e não vai entrar qualquer um no céu, entra aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E Ele conta comigo e conta com você, porque Ele olhou em Israel e Ele disse que não tinha um sequer na brecha para orar por ninguém, não tinha um para interceder. Isso não pode acontecer na igreja. Está no trabalho, está agora, pensa agora numa pessoa da tua família, que talvez agora esteja no pagodão do mundo aí, pode estar numa situação, mas a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso, assim que Ele te guardou, te protegeu, te conduziu, também vai conduzir essa pessoa. Em nome de Jesus, igreja, quero orar. Pai, te dou graças, a presença do Teu Espírito, não há distância, Senhor, não há distância, Senhor. Talvez tenha parentes nossos aqui que não estão aqui hoje, talvez tenha um amigo nosso que não estão aqui do trabalho, e não esteja em igreja nenhuma, esteja até na bagaceira do mundo, Senhor, esteja até fazendo coisas que não te agrada, mas o Senhor ama, e o Senhor honra a minha e as nossas orações, e eu creio, Pai, nesse momento, o Senhor livrando pessoas de morte agora, pessoas sendo livradas de morte agora, nesse momento, pessoas que sairiam dessa terra hoje, não vão sair, seja marido, seja esposa, seja filho, seja amigos. Em nome de Jesus, nós quebramos as fortalezas de Satanás, nós quebramos as obras de Satanás sobre pessoas. Nós queremos impactar Olinda, nós não queremos impactar um carnaval, mas queremos impactar o Deus poderoso, que é acima do carnaval. Queremos conquistar as coisas aí, os impactos evangelísticos, o poder do Espírito das pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor diz amém. Vocês também são bonitos, viu? Amém, está brincando. Amém. Nós vamos agora cear, fazer isso em honra ao Senhor.
palavra do Senhor fala, acabei de citar, né? Capítulo 11, verso 23. Diz as Escrituras, Paulo, ele não teve no dia da ceia. Ele não teve lá. Estava lá, foi Pedro, o João, o Tiago. Eles estavam todos lá. Paulo não teve, Paulo recebeu a revelação. E Paulo recebe a revelação para que orientar a igreja hoje. Ele diz, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, ele tomou o pão e deu aos discípulos e partiu. E disse mais, esse é meu corpo. E nós fazendo a simbologia bíblica, mostrando aqui o corpo. E ele disse, que eu recebi, ele partiu. E disse, é dado entre vós, não foi dado para qual, foi dado entre vós. E ele disse que nós devemos comer e fazer memória dele, até que ele volte. Para ele dizer assim, não esqueça de mim, faça memória dele, faça memória que ele seja glorificado. Nunca esqueça do Senhor, porque ele nunca vai esquecer de você. Ele não vai te abandonar. E ele diz, fazer memória de mim. Então pega o teu pão agora. Nós vamos agora glorificar o Senhor e comer. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice. Ele disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Nós temos uma aliança com Deus, temos uma aliança com o Senhor, a aliança dada por Ele, é a última aliança. Aí a Bíblia diz, essa é a aliança do meu sangue. Que aliança é essa? O que tem escrito nesse contrato aí? O que tem escrito nessa Constituição? Teu corpo curado e sarado, salvação eterna, poder do Espírito, poder para identificar e glorificar o nome dEle, interpretação, revelação, saúde divina operando, e todo um aparato que Deus preparou para mim e para você nessa aliança. Se a aliança do sangue. Aí ele diz, fazeis agora, bebedes em memória de mim, até que ele volte. Amém? Bebamos agora. Quem pode dar um glória a Deus? Quem ama Jesus Cristo? Ama Jesus e ama você. Quero externar um agradecimento ao pastor Márcio. E quero externar um agradecimento a vocês. E dizer, Jesus está voltando, te amo. Vamos cantar um louvor? Amém? Depois o pastor Márcio continua.